Todo mundo está preocupado com as crianças. As crianças já podem descer para a escolinha abençoada. Aleluia. Deixa as crianças descerem. Embaixo não? Amados diáconos, eu pediria água urgente para mim, que eu estou com a boca ressecada. Por favor. Eu sei que vocês vão trazer a água, mas eu estou pedindo socorro. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Confesso aos irmãos que eu estou aqui como um neófito, um iniciante, como um estudante, estou aprendendo hoje, como um primário, posso dizer, por causa da dependência do Senhor. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, uma palavra bem conhecida, que mexe muito. Toda a palavra é divinamente inspirada, ele falou isso para Timóteo, mas há aquelas que mexem com a nossa sensibilidade por demais, e com certeza, essa palavra vai falar ao seu coração, e já falou ao meu coração, e como o pastor Silas falou, nós somos apenas um office boy do Senhor, mordomo. Como o obreiro hoje falou pela manhã, nós somos mordomo. Mordomo não é dono de nada. Mordomo trabalha para alguém e vai servi-lo. Aleluia. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, apenas um versículo, mas que você deixe a sua Bíblia aberta logo após a leitura. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero ler com toda a igreja, com toda a congregação, nesta noite. Se você, de repente, não esteja com sua Bíblia, está aí no Data Show. Você pode, vamos ler? Todos juntos? 1, 2, 3. Temos tesouro em vasos de barro, para que a excelência, poder de Deus seja de Deus e não de nós. Aleluia. Deus, eu me curvo diante de Ti, Senhor. Como sou dependente de Ti. Eu sou apenas um canal que vai transmitir a Tua palavra. O cano é apenas um instrumento, mas é a água que mata a sede, é a água que limpa, a água, Senhor, que é usada. Por isso, nesta noite, Teu servo ministrou sobre a minha vida, dizendo: Senhor, te abençoe. Eu recebo a Tua bênção, porque eu preciso a cada dia da revelação da Tua palavra. Fala conosco. Precisamos sair daqui com a Tua palavra na tábua do nosso coração. Teu servo fez uma oração, Senhor, que me fez lembrar, e eu estou lembrando dela agora, Senhor, que todos os ares deste lugar sejam impregnados da Tua presença, Senhor, e porque quando a Tua presença impregna uma vida, um lugar, ela não tem espaço para aquilo que é contrário. E sabemos, ó Deus, que a Tua presença é em nós, a Tua presença, Senhor, é sobre nós, e a Tua presença, Senhor, é através de nós. Fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Está faltando água aqui. Queridos, quando o apóstolo Paulo falou essa palavra
tão gostosa, essa frase tão maravilhosa. Temos, porém, este tesouro. E normalmente, às vezes, nós lemos na corrida, temos, porém, estes tesouros. E não é tesouros. E já tive a oportunidade de ver pessoas ministrarem, pregar, irmão, tesouros, e colocar vários tipos de tesouros, colocar alguns adjetivos, e não é, o texto é singular, não é plural. Para tesouro é singular, para barro não é singular, é barros. Temos este tesouro em vasos de barro. E quando Paulo estava falando, ele está falando do ser humano, está falando dele, está falando vasos de barro, está falando da igreja. E quando nós olhamos para esse texto, comparado à situação do Velho Testamento, a velha aliança, ela mostrava mais em o povo de Israel receber para poder continuar. Ou seja, consertar a vida, consagrar a vida, separar a vida para poder receber. Deuteronômio 28 é uma delas. Se atentamente atenderes para a voz do Senhor e andar no seu caminho, andar nos seus preceitos, bendito será no campo, bendito a tua amassadeira. Então seja o quê? Era mais em dar, era mais em conquista, era mais em ter, do que no Novo Testamento, do que a Nova Aliança. A Nova Aliança mostra a superioridade, não no contexto de vaidade e soberba, como um sentimento humano, mas mostra a superioridade em relação à velha aliança. Enquanto a velha aliança anda na presença e recebe, a Nova Aliança não mostra isso. A Nova Aliança mostra em ser para perder. E quando fala-se hoje no evangelho de ser para perder, o povo não quer. Corremos. A mensagem não foi boa. A mensagem não tocou. Por quê? Porque o povo quer ter. O povo não quer ser. E a nova aliança, ela apontava não para a conquista do homem ter, ser profícuo, abençoado. Claro que somos, quem não quer, queridos? Quando nós falamos que não queremos e não olhamos para aquilo que nós precisamos, nós às vezes somos em demasia falsos modestos, falsa modéstia, porque quem não quer? Se você não quer, então não procura. Nós esperamos sim, queridos. Esperamos dias melhores na presença do Senhor, mas não é isso o principal. O apóstolo Paulo diz, é vasos. E quanto vasos tem aqui hoje? Não tem um só, eu não estou sozinho. Somos mais de 100, mesmo tendo saído uma caravana para Campo Grande, como o pastor Silas orou, que Deus dê graça ao pastor Alcemar, que seja um marco naquela igreja, que aconteça ali tudo vinculado dentro da vontade do Senhor, para que eles voltem louvando e adorando o Senhor. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção da igreja de Corintos, porque havia uma perseguição. Os religiosos diziam que Paulo estava pregando uma grande mentira, que Paulo não estava pregando uma palavra de verdade, um evangelho real, mas eram religiosos, queridos. Tenha certeza que quando vazar a cada dia as mensagens que têm sido pregadas aqui, através da web, que alcançar a internet, nós não seremos talvez bem vistos. Porque estão chamando o povo para receber, estão chamando o povo para ter, estão chamando o povo para falar de riqueza, mas estão esquecendo do melhor tesouro e não tesouros. Tesouro e não tesouros. Por causa desse tesouro singular, único, soberano. E o pastor Afonso exagerou numa devocional pela manhã, diz assim, o pastor ouvi que era sambista, mais ou menos.
Por causa desse tesouro, esse barro não desceu a cova. Esse vaso de barro não desceu a cova. Por causa desse tesouro, querido, esse barro não ruiu, não morreu antes do tempo. Por causa desse tesouro, esse barro está de pé. É por causa do tesouro que você tem, não dos tesouros que você possui, mas por causa do tesouro que você tem, é que você está de pé, é que você está aqui louvando e adorando o nome do Senhor. E se você não tem, eu convido a você a dizer: vem, tesouro, para entrar e morar nesse vaso de barro. O nome dele é Jesus Cristo. Isaías disse: o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Esse é o tesouro que nós temos. Alama subiando, alama. Foi esse tesouro que transformou a minha e tem transformado e transformou a sua vida. É esse tesouro que habita em vaso de barro. O que é vaso de barro? É um objeto pequeno e frágil, porém capaz de guardar um tesouro indestrutível. Pode matar até a minha carne, mas não destrói o tesouro que há em mim. Pode fazer tudo com você, querido, mas você não fica inabalável. Não é porque você é o cara, é porque você tem, porque você é o maioral. Não, é por causa do tesouro que está nesse vaso de barro. O apóstolo Paulo diz: há tesouro em vasos de barro. A nova aliança, enquanto a antiga aliança apontava para a vitória e conquista, a nova aliança apontava para a vitória moral. O que vemos hoje, ouvimos hoje, é uma aliança como se estivéssemos nas antigas. Quero um deserto aberto, quero meu celeiro cheio. Eu também quero, claro, como não? E como quero? Quero minha bênção material. Confabulávamos no crescimento de vida, e meu amado, você está perdendo se você está em casa vendo Big Brother ou qualquer um futebol. Eu gosto de assistir uma televisão, gosto de ver um bom filme, mas às quinta-feiras nós temos um crescimento de vida e confabulávamos a palavra. Queridos, foi no deserto da minha vida que eu mais vi Deus na minha vida. Foi na minha prova. E teve um dia Deus falou para mim: você esqueceu de mim. Eu todo bobo. Às vezes entendemos, no momento não entendemos o que Deus quer fazer conosco, o que Ele está fazendo. Quando começam as coisas a abrir, o leque começa a ser aberto, aí começamos a entender cada gomo de um leque de Deus. Eu estava dentro do carro, e Deus falou para mim, falou meu coração: eu te dei, tu nem lembra de mim. E apenas um carro, apenas um Gol 2002, é muita coisa, querido, para quem não tinha nada. Mas era quando não tinha, era quando estava no sufoco, é que eu via mais Deus, mas estava errado. Meu amado, quem sabe os tesouros que te cercam está te tirando da intimidade do tesouro que você tem dentro de você. Os tesouros que você tem está burlando, está machucando, está afastando você de ter intimidade do tesouro que você tem dentro de você. E eu pensava que tesouro era tesouros e não tesouro. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar tudo que os religiosos não queriam.
E lá no versículo 2, ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele está dizendo: eu estou pregando coisa genuína, eu estou falando do tesouro que é a pura verdade. Por quê? Porque o tesouro que o apóstolo Paulo estava falando era genuíno. E nos versículos de 1 a 6, Paulo prossegue na defesa do seu ministério a usar a figura do vaso de barro. Aí eu vou ficar o quê, querido? Eu vou olhar para Paulo e vou dizer: meu Deus, o que eu vou fazer de mim? O que você vai pensar de você? É o apóstolo Paulo se colocando como vaso de barro. É alguém que escreveu, e estou falando do que ele escreveu agora, orientado e revelado pelo Espírito de Deus. Ele se sentia vaso de barro. Às vezes olhamos para nós e pensamos que eu sou, não é, ei, tu é barro. E tem mais, e de segunda, porque primeiro faz a terra, faz o barro, depois do barro faz o homem. E o apóstolo Paulo diz: olha, esse vaso de barro tem preciosidade dentro dele. E eram discursos, para o religioso, eram discursos vazios. Para eles era como se fossem falsos e sem testemunhos. Quando Paulo falava, não do que ele tinha, porque naquela hora não tinha mais nada de material para se apegar, mas ele tinha o que lhe dava mais segurança: o tesouro que ele alcançou sem merecimento nenhum, que ele recebeu sem merecimento. Um conteúdo que Paulo tinha, não dava para aceitar as coisas falsificadas. Ele diz: rejeitamos. E ele, quando fala rejeitamos, ele não está falando dele sozinho, ele está falando da igreja. Rejeitamos. Não cabe nenhum tipo de sujeira nesse vaso de barro. Não cabe nenhum tipo de sujeira nesse vaso de barro. Por quê? Porque o tesouro que temos dentro de nós, ele é limpo demais para se misturar. Ele é precioso demais. Demais. Queridos, quantos nós vemos que batalha em oração, pede, e quando recebe, abandona o tesouro para ficar com tesouros. Não vem mais ao cultos, perdem a bênção que pediu, passou de bênção para quê? O que é bênção e te atrapalha, não é bênção, ela é maldição. Deus não vai abençoar você para atrapalhar eu e você em relação a Ele mesmo. Ele não vai criar um empecilho, vai te dar uma bênção para ser um empecilho, para te tirar da presença dEle. Tudo que Ele te der será para que eu e você lembremos dEle e continuemos a dizer: ainda que Ele tenha me dado coisas materiais, todas essas coisas não sobrepõem, não é comparado, não é melhor do que o tesouro que eu e você temos aqui dentro. Se você é uma pessoa abastada, em nome de Jesus, que Deus multiplique as suas fazendas, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro sobre essa sua vida, mas não é esse o maior tesouro que você tem. E se você não está dando a importância devida a esse tesouro está lá como está escrito em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selado para o dia da redenção. E se você está querendo correr da presença de Deus, o tesouro que está em você está dizendo: não me abandone, não me deixe, não se esqueça de mim. Eu não estou lá fora, eu estou aqui dentro, dizendo: você é meu e eu sou teu. Aleluia! Aleluia!
Deixa eu falar mais brando, senão as meninas não vão conseguir. Ai, misericórdia. Eu já tremo aqui, ainda tem que falar brando para as meninas poder passar. Meu Deus. Queridos, Paulo fala de um conteúdo de coisas espirituais transparente. Pelo menos 3 palavras lindas aparecem no versículo 2 e 3. E eu posso colocar que esse tesouro, ele reage de uma forma que nos traz tesouros. Se o tesouro, que é Jesus, não produzir outros tesouros, é impossível não acontecer. Primeiro, a palavra de Deus é um tesouro, a verdade é um tesouro, o evangelho é um tesouro. Eu estava num lugar e tinha um homem que é presidente de uma das maiores empresas, eu não posso falar porque está sendo filmado, não falaria o nome. Irmãos, o homem quando chega, DD, parece até sigla dos Correios, CDD, Centro de Distribuição Domiciliar. É DD, mais D, mais D, mais D, mais D, de não sei o que, D. Como ele era o presidente da empresa, nós fomos convidados para falar num culto, no final de ano. E ele era o homem que discursava diante dos seus ouvintes. Ele falou, ler a Bíblia e falar é coisa fácil. Esses crentes tiram onda. Ele falou, pastor, me dá a Bíblia. Eu vou falar para o meu grupo. E ele estava saindo da presidência porque era um cargo, como se fosse um cargo político. Era um cargo, não era um cargo, ele não era efetivado. De 4 em 4 anos muda o presidente dessa empresa. E um homem faz parte de várias sociedades no Rio de Janeiro. Fala muito bem, é um prosélito de mão cheia. Um orador, perdão. E deram, pastor, me empresta a sua que a letra é grande. Irmãos. Ele foi ler o nascimento de Jesus para falar de Natal. Toma. Ele leu o texto. A Virgem Maria, gerada pelo Espírito Santo. E nasceu o menino Jesus. E está gaguejando. Aí não sai mais nada. E ele disse, agora eu vou explicar isso aqui, como o Natal é importante para nós. Dentro da Bíblia, como os crentes fazem. Só que naquela hora, aquele homem, ele queria mesmo explicar. Mas no fundo, ele queria humilhar quem estava ali. E quem chama pelo nome do Senhor. Pô, ler isso é fácil. Pô, que palavra, é tudo explicadinho. Daqui a pouco ele começou. E daqui a pouco ele teve que abrir a boca e confessar. 10 minutos, ele não conseguiu falar nada. Só falou besteira, bobeira. E falou, daqui a pouco ele entrou na política, ele falou da gestão dele como presidente, que já estava terminando, e cadê o evangelho? Ele falou, não é possível, esse livro é demasiadamente difícil para ler. Ei, meu irmão, se você conhece, se você prega, Deus te dá graça. Já estou falando, é Deus. Sabe o que eu falei para ele? Você está precisando do tesouro. Ele disse, que tesouro? Você está precisando do tesouro, é Ele quem vai te dar a revelação. Quer saber o que é revelação? Revelação, a teologia diz que é aquilo que ao homem é dado a conhecer por Deus, que por si próprio, ele não tem capacidade de conhecer. Se Deus usa você, quer seja em qualquer ministério, dentro do corpo de Cristo, saiba, a glória não é tua, o reconhecimento não é teu. Tu pode ser DDD, mas DD é aquele tesouro que está em você, é que te dá revelação e te usa para a glória do nome dele, porque há tesouro
excelência e o poder não seja minha nem sua, como não foi de Paulo, mas seja do Senhor nosso Deus. A Ele uma salva de palmas bem forte, ao nome de Jesus. Aleluia. Ele diz para Coríntios, olha, porque ele não está falando para ímpio. No versículo 4 ele diz, o Deus desse século cegou o entendimento. A palavra século aparece no grego bíblico como aion e pode significar, dependendo do contexto, perdão, era ou época, ou tempo. E neste caso traduz como era. E pode ser entendido como pensamento que predomina numa época. Portanto, quando Paulo fala do diabo como Deus desse século, refere à ação e o entorpecente do pecado que obstrui os entendimentos dos incrédulos. Querido, você está aqui é muito bom. Você está cultuando é bom, porque eu gosto, e os irmãos gostam da sua companhia. Mas o tesouro está fora. O tesouro é dentro. Para que tesouro fora? Tesouro é dentro e não fora. Você acompanha, não, eu acompanho a reviver, mas ela não te leva para o céu. Ela não te garante salvação. Ela não te garante saída deste mundo espiritual tenebroso que às vezes a tua vida está envolvida. Aqui é como você está aqui, é como se o tesouro estivesse dentro de você, mas quando sai daqui, os motéis não acusam e nem mostram para você aonde ele está. Hoje, tem uma menina que diz assim, eu não me importo de ir naquela igreja, eu não vou falar um nome por motivo de ética, porque ninguém me percebe, mas eu vou lá, louvo, eu vou, ouço a palavra e gosto, eu canto corinho, quando as meninas dançam eu também danço, o importante é que ninguém mexe comigo, eu ouço aquela palavra bonita do pastor, e até gosto, porque o pastor é bonitão, é saradão, e eu saio dali, e eu vou para a minha balada, e vou fazer o que eu quero dizer para você o seguinte, esse tesouro está do lado de fora, ele precisa ficar dentro, e se ele está dentro, ele está calado, mas ele precisa falar a mim e a você, de que você não precisa ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticante, porque aquele que está em mim e em você, ele opera a justiça, porque a nossa é trapo de imundície, mas a do Senhor, ela produz graça e paz. Aleluia. E a moça falou, eu saio da maneira que eu entro, pela quantidade, e o pastor não percebe, mas Deus percebe. O pastor não vê, mas Deus vê. O pastor não liga, mas Deus liga. O pastor não me conhece, mas Deus te conhece, e me conhece, e nos conhece. Hoje estão fazendo da igreja às vezes um clube. Eu vou entrar, dançar e cantar e ouvir e sair da mesma maneira que entrei. E se acontecer isso por muitas vezes, eu vou dizer para você, você precisa aceitar Jesus Cristo verdadeiramente. Se o que acontece aqui não mexe com você, ou a igreja está errada ou você está certo. Nem a igreja e nem você está certo. Quem está certo é o Senhor Jesus Cristo, e está dizendo para você, eu não quero ficar aí fora, eu quero ficar aí dentro. Ele não anda junto, ele habita. Ele não é apenas aquela fumaça que embelezava e dava um reflexo dentro do Santo dos Santos. Ele não chama isso de santo do santo, mas ele chama de vaso, de barro. Vaso de barro, para que quando pensarmos que somos alguém, vaso de barro.
Quando pensarmos que podemos fazer alguma coisa, vaso de barro. Quando pensar, caramba, eu estou me saindo bem, vaso de barro. Quando tu pensar, minha voz é linda demais, vaso de barro. Eu tenho entendimento da palavra tremendo, vaso de barro. A excelência é de Deus. Para nós somente alegria em poder servi-lo e ser chamado seu servo. Dá um toquinho e diz assim: você é vaso de barro, querido. Fala para ele, você é vaso de barro. Vaso de barro. E Paulo estava dizendo, olha, ele está cegando o teu entendimento. As pessoas não estão entendendo. Por quê? Porque verdadeiramente, aquele que entra na igreja, porque é uma grande mentira assim, e ele não entra na igreja não. Ele entra, fica lá fora, não entra? Ele pode entrar talvez no espaço, querido. Ele só não pode entrar nesse vaso de barro, porque o tesouro já está lá dentro. E a Bíblia diz, e a palavra diz: numa casa não habita dois senhores, que havemos de agradar um, aborrecer o outro. Graças a Deus que não temos dois, só temos um tesouro, um só Senhor, um só pastor e um só Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Há um contraste entre o glorioso evangelho e a indignidade e a fragilidade dos vasos de barro. Oh, meu Deus. Aí vem a palavra, pô, mas se você é vaso de barro, tu não vale nada. Não vale nada é você, Satanás. Ah, tu pregou dizendo que nem não vale nada. Não vale. Irmão, eu faço o que eu quiser com o corpo. É seu? É seu? No contexto de casamento, não é meu, é da Solange, dela, não é dela, é meu. Então se é vaso de barro, ele não tem valor. Tem, querido, ele só perde o valor quando entra a soberba. Fizemos um evangelismo, hoje se fala assim, a moda antiga, mas fizemos aqui a moda antiga, se consideram assim, e foi bom demais. E fomos para a rua, irmãos, os amados botando, a igreja do Grotão não tinha Kombi, a caixa de som era no ombro, subindo aqueles morros, evangelizamos, numa quinta-feira, dia de trabalho pesado, as pessoas cansadas, 35 almas se renderam ao Senhor. Presta bem atenção, 35 almas. E os irmãos louvando. O pastor tinha um tecladinho pequeno. Eu não sei se entrava a nota certa, porque eu não conheço música. E aquele som, para um som de hoje, muito além disso. Quando acabou o evangelismo, fomos para a igreja orar, agradecer ao Senhor pelos que se converteram. Quando chegamos na igreja, 2 seminaristas, um bacharel e o outro básico em teologia. Ele virou: irmãos, o evangelismo foi uma bênção, glória a Deus que teve almas, mas eu tenho um negócio para falar, porque como seminarista já quase formando, e minha esposa, que tem 2 graus, a mais, um a mais do que vocês e um a mais do que eu, 2 graus, nós percebemos que o evangelismo não se pode falar isso, não se pode falar aquilo, não se pode fazer assim, não se pode fazer assado. Naquela hora, os pequenos, que não têm grau nenhum, que subiram o morro correndo com a Bíblia na mão, naquela vontade de ganhar almas para Cristo,
Meu amado, pode ter a televisão, pode ter os melhores meios de comunicação, pode ter os melhores instrumentos de comunicação e passar para o mundo todo, o homem jamais será dispensado de ser o maior instrumento que Deus usa para pregar a sua palavra. Nós temos grau a mais que vocês, e nós vimos erro, e não consegue ver, querido, o que aconteceu, porque estava vendo o título, estavam vendo o diploma, estava vendo, eu quero fazer faculdade, eu desejo, irmãos, e estou orando e lutando para isso, porque dependo de um documento. Se você está estudando, já fez um mestrado, quer fazer 4, em nome de Jesus que você faça e passe em todos eles. Mas não é isso que altere, não deixa isso alterar o que o tesouro lá dentro quer fazer de você, ou sempre fez e você está impedindo dele fazer. E os 2 graus disseram: nós vimos que você falou essa palavra errada. Eu preciso a cada dia aprender, ter um português melhor. Eu creio nisso, é bom. A igreja saiu das favelas, das comunidades carentes, hoje alcançou palácios. Eu creio piamente nisso, querido. Eu louvo o Senhor quando eu vejo um ministro, quando eu vejo um médico, quando eu vejo um engenheiro, quando eu vejo homens graduados pregar a palavra na autoridade. Mas eu não posso desfazer também daquele querido que às vezes não sabe nem falar direito, mas tem unção, e o doutor também tem. Aqueles que nem sabem se dirigir direito, mas aquele que é mestre também tem. Querido, não desfaça daquele que Deus tem usado. Não olhe para suas palavras erradas, mas comece a não julgar o profeta, mas julga, querido, se o que está falando é de Deus ou não. E naquela hora ele julgou quem estava pregando lá no morro. Ele não estava vendo as almas, ele não estava olhando, querido, o louvor, ele não prestou atenção nem no louvor, nem na adoração, nem nas almas que se converteram. Ele prestou atenção aonde estava errado. E se você olhar para você, 24 horas você vai dizer: Jesus, sai da minha vida porque eu não sou merecedor. Se eu olhar para mim, colocar um espelho, ao ver onde tu é perfeito, eu vou dizer: Deus, eu não sou perfeito em nada, as minhas atitudes são errôneas. Eu vou dizer: sai de mim, porque eu não mereço. O salmista Davi disse: quem é o homem para que tu venha se preocupar com ele? Mas o importante, querido, é que ele não quis entrar no anjo, ele não encheu o anjo da sua glória, ele não encheu o anjo do seu espírito, mas deu poder a ele, força. Mas a mim e a você, ele entrou e disse: você é meu, tu é barro, mas é meu, tu é vaso de barro, mas é meu, e eu quero te usar para a glória do nome do seu nome, do nome dele. Esses 2 até hoje não se firmaram, tem mais de 24 anos, só por causa de uma palavra, 1 grau a mais. A excelência de quem? Naquele caso era deles. E eu estava preparando essa mensagem, e eu lembrei disso. No versículo 8 e 9, Paulo começa a apresentar os contrastes e os sofrimentos terríveis. Entretanto, ele deixa uma firmeza que eles não conseguiram abatê-los. Querido, toda e qualquer dificuldade no Brasil, nós pregamos, nós adoramos com maior facilidade, sem perseguição, mas ele estava firme. Você entra numa prova, você deixa de vir à casa do Senhor. Tu passa por luta, não vou mais à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o tesouro que você tem não é o tesouro, é os tesouros. O que temos às vezes mexe mais do que aquilo que temos lá dentro.
o que temos à nossa volta, que pegamos e nos alegramos, e às vezes contamos até testemunho: Deus me abençoou com isso, com aquilo, valorizamos mais o tesouro de fora do que o tesouro de dentro. Paulo disse: 5 quarentenas de açoite, 200, açoite menos um, em perigos da minha raça, em perigo entre os irmãos, em perigo entre os falsos judeus, açoitado muitas vezes, febre, peste, fome. Mas ele diz que estava firme com o Senhor. Nós ouvimos muito do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,13, mas às vezes não lemos o 12. Estou preparado a tanto a ter. Por isso que a teologia da prosperidade, ela vai cair, queridos, porque ela é mais exterior, e sempre será mais exterior do que o interior. Ela vai apontar para a velha aliança e esconde a nova aliança. Alguém disse: tu mudou o teor da sua pregação. Eu falei: não, mas hoje eu estou mais Jesus. Hoje eu estou falando mais de salvação. Hoje eu estou falando mais de mudança moral. Hoje eu estou falando mais de uma entrega para morrer. Tem algumas igrejas que hoje eu não prego mais. E normalmente diz assim: perdeu a unção. Com coisa que é unção, é porque não ministrei que a casa vai chegar, que o carro vai chegar, que os celeiros vão ficar fartos. Meu amado, eu quero meus celeiros fartos, mas não quero a experiência terrível que passei no passado. Eu quero que esse tesouro seja usado em minha vida, em sua vida. O que é que está te atrapalhando? A palavra ministrada nos traz vários ensinamentos. Não se engrandeça. Somos apenas vaso de barro. Não pense que é produzido por nós o que temos, mas somos apenas tesouro de barro. Temos que pregar a verdade, doa quem doer, porque somos vaso de barro. A glória de Deus está dentro de vasos de barro, e não apenas representada por uma igreja, mas sim na individualidade de cada crente, que tem o tesouro em vaso de barro. Não como testemunho, com uma nuvem que cobria o santo dos santos. Mas se podemos chamá-lo de nuvem, ele não está lá fora, ele está aqui dentro. Ele não está aí fora, ele está aí dentro. Hoje, Jesus quer fazer de você mesmo, de mim, de cada um de nós, um recipiente que Ele possa apresentar aonde, o lugar onde Ele nos levar. O que somos? Vasos de honra ou vasos de desonra? Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo, que temos dado mais importância os tesouros que nos cercam do que o tesouro que habita dentro de nós. Quando você abdica da sua fé, de cultuar o Senhor, você dá mais valor aos tesouros do que ao tesouro. Hoje, o Senhor quer que você dê espaço
nesse vaso de barro, para que ele possa agir, para que ele possa atuar, para que ele possa dizer: olha aqui, ó, como ele apresentou Jó, não para nossa glória, mas para a glória dele. Ele apresentou Jó ao diabo, e ele tirou tudo, deixou o diabo tirar tudo dele, mas o tesouro que Jó tinha, Jó nos deu um entendimento, que o maior tesouro não estava lá fora, nem os seus filhos, nem a sua casa, nem o seu ouro, nem a sua prata. Se tivesse, diríamos, nem o seu iate daquela época. Mas Jó, ele ainda que tenha falado, ainda que tenha chorado porque doía, uma das maiores preocupações do tio desse moço que está sentado aqui, é que o meu maior sonho, eu viesse a negar a fé porque eu perdi ele. O meu maior sonho, às vezes quando eu olho para Alice, para o Mazinho, e eu fico pensando: meu Deus, cada um, como esse casal aguentou e não abriu mão, quando Deus tirou o tesouro que eu esperei 9 meses. Nós falamos de carro, como o pastor Anselmo falou aqui. Eu perdi um carro que eu ganhei de presente. Vendi o carro, nem um centavo eu recebi. Mas o que eu perdi não foi um carro, foi um ser de carne, chamado Isaac. Até esse nome eu dei. E a minha primeira prova foi essa. Deus me provou e talvez não vai provar você assim. E eu lembro que vinha aquela palavra: agora eu quero ver quem é maior. Quem é maior para você? Se é o Isaac que está morto, ou sou eu? Se o teu marido te aborrece, tu larga a fé. Se teu filho não anda no caminho do Senhor, tu larga a fé. Quer morrer? Se você morrer, tu não cuida do teu filho. Se você morrer, tu não cuida do teu esposo. E se vice-versa. Eu falei: Deus, eu vou continuar te adorando. Eu pegava aquele menino, irmãos. Isso não é sensacionalismo, não. É experiência na vida. Eu vestia a roupinha nele, ele parecia muito com a Solange, tinha umas covinhas, bonita. Graças a Deus que aquela criança não apareceu comigo. Era era muito, bem moreninho. Eu peguei perfeito, 3,850 kg, eu lembro disso até hoje, 52 centímetros. Eu peguei lá aquela criança sem vida. E eu lembro que a minha oração era essa: Deus, eu não vou te deixar. Eu não vou te trocar pelo Isaac. Eu não vou te deixar, Deus. Eu vou continuar te servindo. Mas, queridos diáconos, eu lembro o pastor Delvé que pegou e me colocou um casal de diáconos. Só me deixaram quando entrei dentro da minha casa, me acompanharam. Mas eu disse bem alto, e o médico disse: tem um louco nesse hospital. Eu falei: eu continuo te servindo, Deus. Tu pode fechar até a madre e não me dar mais nenhum. Eu continuo te servindo. Oh, aleluia. Porque Isaac, querido, era a minha esperança. Tanto que o neto que nasceu na minha casa, eu coloquei todo o meu amor em cima do Lucas. Aleluia. E o maior tesouro que eu tenho na minha vida é Jesus, porque Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou. Um homem que para todo mundo morreria, um menino com 1 mês de idade, minha mãe mandou batizar porque era religiosa, porque eu estava morrendo e Deus não me deixou morrer.
e conservou a minha vida e tem conservado até os 56 anos, não sei quanto mais. Sabe por quê? Porque o Senhor, o tesouro maior da minha vida, na nossa vida, chama-se Jesus. Ele é o maior tesouro. Os outros tesouros ao nosso redor é apenas detalhes, ainda que eu os queira, eles é apenas detalhes, porque o maior tesouro chama-se Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Fiquem de pé, por favor. Curve a sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, como barro na mão do oleiro. Como se fala muito aqui, eu vou botar Deus na parede, vou me dar isso, eu vou embora. Vai embora, porque Ele não vai te dar não. Porque Ele já te deu e você não percebeu. Ele é o maior tesouro. O que está te tirando da intimidade do tesouro maior na sua vida? O que está te fazendo distanciar do maior tesouro? Está tão perto e está tão distante. É o calor da tua juventude? Eclesiastes 1 diz assim: jovem, recreia o teu coração, viva bem, arregala-se diante do mundo. Agora saiba que Deus pedirá conta dele. Está aborrecido com Deus porque Ele não te abençoou naquilo que você queria? Ele é a maior bênção que você possa ter e que nós temos. Se você está aqui nesta noite, você que está aqui nesta noite e não fez do Senhor Jesus o teu tesouro, hoje é a oportunidade. Quem sabe que você está abandonando pouquinho a pouquinho, porque Ele não tem respondido o que você quer. Você está fazendo barganha com Ele. Quem sabe você está precisando colocar o tesouro que está dentro de você como maior prioridade na sua vida. Quem sabe que isso é o motivo pelo qual as outras coisas não andam. Ele é o princípio de tudo. Quem sabe você está precisando dizer: Senhor, eu sou vaso de barro nas tuas mãos, quebra-me nesta noite. Eu quero ser. Curva a sua cabeça. Eu não quero convidar você a vir aqui. Onde você estiver, no seu banco, somente aquele, como se você estivesse vindo aqui na frente. Aí no seu banco, dobre o seu joelho. Você aí no seu banco, dobre o seu joelho. Não precisa vir aqui na frente. Dobre o seu joelho diante do Senhor e diga: Deus, nas mãos se é o barro que está mexendo, está entristecendo o tesouro, quebra, amolece esse barro, faz um vaso novo. Me faça de novo. Você pode ter perdido um negócio hoje, essa semana, mas o maior tesouro ainda está em você. É essa certeza de uma vitória para a sua vida, para nossas vidas. Se o teu negócio não foi bem durante a semana e o teu desejo era entrar na igreja e correr, só ficar 2 minutos e ir embora, saiba que o teu maior tesouro é o Senhor Jesus. Deus querido, amado, as nossas vidas estão nas tuas mãos. Faz desses vasos de barro vaso de honra em tua casa. Ainda que
Paulo fosse recriminado. Paulo disse que pregava a genuína palavra. Ele estava dizendo que o maior tesouro não era apenas sair do deserto, não era apenas entrar na abundância, ter os celeiros fartos, porque queremos isso, desejamos o melhor para nós, para nossa família, mas não é esse o melhor que nós temos. O melhor é o Senhor Jesus. Deus querido, quebra os vasos aqui nessa noite. Se tem vaso altivo, orgulhoso, orgulhosa, quebra esse vaso. Quebra. Se tem vasos como tivessem vazios, enche esses da sua presença, Senhor. Que o tesouro, que é o Senhor, enche-nos da tua glória. Enche-nos da tua glória. Em nome de Jesus. Que nós possamos procurar não ou tesouros, mas desejar mais o tesouro do que os tesouros. E que o teu nome seja glorificado nas vidas. Que esses vasos sejam moldados. Mas se não deixarem ser moldados, então quebre-os. Quebra-os e faça-os de novo, ó Deus. Faça um vaso novo. Tu és oleiro, nós somos o vaso. Muito obrigado, Deus, porque apenas sou vaso de barro. O tesouro, Senhor, é o Senhor Jesus. Eu oro te agradecendo, Senhor, por essa palavra e por cada vida que entrou aqui nesta noite, que se curva diante da tua presença. Em nome de Jesus, toque neles, renova-os e faça-os vaso de honra em tua casa e em qualquer lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.